uma coisa que acabou virando treta, né? Que foi o comentário do Roger Flores no Seleção Sport TV, que teve a resposta do Gabigol. Então vamos trazer aqui os dois lados para a gente poder debater aqui no canal Cruzeiro Esportes, na tela aí para você acompanhar. O Rizek, ele me soltou o seguinte lá no Seleção, abre aspas para o André Rizek. Não é muito cedo para o Gabigol com 28 anos já ser visto como um jogador que não entrega intensidade? Essa foi a pergunta do Rizek. E o Roger Flores respondeu da seguinte forma, abre aspas, eu estava falando hoje no camarim, eu não sei se a paixão do Gabriel com a bola está acabando. Para você jogar futebol, você tem que ser apaixonado por bola, por jogar futebol. E eu não sei se essa paixão dele já se foi, ou se ele está mais apaixonado por outras coisas e o futebol está em segundo plano. 28 anos é auge físico. Ele está em um clube gigantesco, apaixonante, em uma cidade gostosa de viver, com um torcedor que abraça. O que falta para este cara? Interrogação, fecha aspas, foi o comentário do Roger Flores, que foi respondido. O Gabigol respondeu aonde, hein? No Twitter. Foi no próprio tweet, né? Isso. E aí o Gabigol respondeu isso aí que tá na tela. Ó. Olha quem está falando sobre amor ao futebol. E qual era o apelido dele quando ele jogava? Resposta do Gabigol pro Roger. E aí, sem entrar em polêmica aqui, o apelido do Roger era Chinelinho. Né? Era chinelinho, não foi um apelido que foi criado aqui no Cruzeiro, de Fluminense, de outros, porque o Roger às vezes se machucava muito, né? Sofria muito com lesão, enfim, mas o Roger foi um puta de um jogador, tá? Na minha opinião, um baita do jogador, e eu acho que a torcida do Cruzeiro tem um carinho enorme pelo Roger. Uma coisa que tá acontecendo hoje, gente, e aí não só pro Gabigol e no caso do Roger Flores, mas hoje já virou moda esse negócio de alguém faz um comentário, o cara vai lá e responde, né? Aí o Neto comentou o negócio, o Neymar foi lá, respondeu, já virou até piada o negócio do Batman. Aí um fala um negócio, o outro retruca. O Neymar falou que jogaria no lugar do Rivaldo. Aí o Rivaldo foi lá. O Rivaldo foi lá, respondeu. Na minha opinião, naquela seleção, quem jogaria era o Rivaldo. Desculpa. Não, o Neymar jogaria no lugar do Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho Gaúcho, né? Que não tinha performance de melhor do mundo no Brasil. Tá doido, mano. Rivaldo tá doido, mano. Rivaldo pra mim foi um dos maiores 10. O Ronaldinho Gaúcho, gente. Mas só pra gente não sair do âmbito aqui do negócio, pra não ficar grande demais. Eu vou dar minha opinião sincera sobre isso aí, tá? O Roger, ele é um cara que realmente, né, ele teve muitos problemas com lesões e tal, que não sei o que lá. E o questionamento do Roger ali, ele fala o seguinte, eu não sei se a paixão do Gabriel pela bola tá acabando, porque pra você jogar bola, você tem que estar apaixonado pela bola, e ele não sabe se ele está mais apaixonado por outras coisas. E aí, qual seriam essas outras coisas? Tipo assim, no meu entendimento, é o que? A música, né? Igual o Gabigol, ele já... grava, né, esse tipo de coisa, sei lá, criação de conteúdo, as outras coisas que o Gabigol faz ali, que ele mesmo fala que ele gosta bastante, né, mas talvez ali a música e outras coisas fazem parte disso. E não achei ali que, não sei, mano, se foi tão desrespeitoso assim a fala do Roger Flores. Inclusive a gente teve um tempo atrás aí também um desentendimento do Ale Oliveira com o Matheus Pereira. Porque o Ale falou a mesma coisa. Pô, o que falta pra esse cara, irmão? Lembra? O que falta pro cara ser feliz, pro cara sorrir? O cara tem tudo, mano. O cara é o 10 do Cruzeiro. E acabou que teve uma resposta do Matheus Pereira e depois ele quase veio a sair, né? E ficou essa situação. Ô, Gabigol, a minha opinião é o seguinte, cara. E olha que eu gosto do Gabigol, mano. Já falei isso aqui várias vezes. Tá devendo, tá. Tem que render mais? Tem que render mais. Mas eu concordo. 28 anos, dá tempo demais do Gabigol dar a volta por cima e jogar tudo que ele tem pra poder jogar. Agora, o negócio... é o seguinte, Gabigol, a melhor resposta que você dá, irmão, na minha opinião, tá? Eu sei que é foda, tá, mano? Porque eu passo a mesma coisa, tem hora que o dedo coça, velho. Você vê gente falando de mim pra caralho aí na internet, gente que fala mal, que não sei o que lá. Eu basicamente não respondo, mano. A minha resposta chama-se... Trabalho. Então, assim, eu acho que qual que é a melhor forma do Gabigol responder isso? Mano, treina cabuloso, Gabigol. Na hora que o Jardim colocar você pra entrar, come a bola, filho. Guarda 2, guarda 3, dá assistência. Porque aí não tem como ninguém falar de você. Agora, esse negócio de, tipo assim, será que ele tá com a cabeça 100% no futebol? Eu realmente não sei. Eu vou te falar de verdade, não sei, ué. Porque ele além do futebol, ele tem alguns outros projetos. Eu acho que o jogador, ele realmente tem que estar 100% focado no futebol. Eu não sei se o Roger falou por mal, tá? Não sei se o Roger falou por mal.
E aí acabou criando uma situação meio que desnecessária. E são dois caras que um tem uma história bonita aqui no Cruzeiro, o Roger, mesmo que não tenha conquistado assim, um título importante, batemos na trave ali em 2010, né? O Cruzeiro poderia tá bem. E o Gabigol construindo a sua história agora. Sobre isso aí, cara, eu acho que o Roger, eu também acho que ele não foi um cara mal educado, intransigente, mas eu acho que o Roger fala por vivência mesmo. E o cara é comentarista. E ele fala... Ele não é jogador, mas ele tem que comentar. Ele tem que comentar. E eu falo isso, gente, comentarista é o pior cara da transmissão. Porque ele tem que dar uma opinião de própria. De tudo. Ele tem que opinar sobre tudo. Nossa, você é arrogante, você se acha demais. Senta na vida dos outros. Não, cara, eu recebo pra isso. Eu tô aqui. A minha única função é essa. É realmente dar opinião. Dar a visão, uma visão diferente dos fatos. Então, na minha visão, o Roger está falando por experiência própria. Porque eu acho que o Roger, ele foi esse jogo, tanto que ele parou cedo. Chegou um momento da carreira dele que ele gostava de tantas coisas extra-campo, e isso influenciava tanto o estilo de vida dele, a forma como ele queria viver, que chegou um momento da carreira dele que isso conflitava demais com a carreira dele, e ele teve que fazer escolhas, e uma delas foi parar de jogar bola cedo, cara. Adriano parou de jogar bola cedo. Se você for olhar, Robinho praticamente parou de jogar bola cedo. Kaká. Assim, tô citando, não tô comparando o Roger, o nível técnico desse jogador, não. O jogador brasileiro chega uma hora, cara, que ele tem um estilo de vida fora de campo que começa a conflitar com a carreira de um atleta e ele tem que fazer escolhas. E eu tenho certeza que isso influencia, sim, o Gabriel, que ficou rico muito cedo, que se tornou um popstar no futebol muito cedo. Na verdade, desde a base do Santos, ele sempre foi um cara visto, né, como bad boy, como um popstar. Mérito dele, tá? Não tô falando que ele não mereça ganhar essa quantidade de dinheiro, que ele não mereça esse contrato, não. Mérito dele. Só que ele não pode esquecer que o que fez ele ser fez ele chegar onde ele chegou, fez ele estar sendo visto como ele é visto, é o futebol. São os gols, é a assistência, é a entrega dentro de campo. E uma vez que ele pare de entregar isso, tudo ao redor vai acabar. Tudo, o Gabigol, vai acabar. Você só é o Gabigol por causa daquilo que você sempre fez dentro de campo. Então, você pode ter uma vida badalada do lado de fora, ter vários vínculos com música, você pode escrever livro, o que você quiser. Não se esqueça, o foco principal seu, cara, seu nome é Gabigol, é gol. Gol, 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 intensidade. E sobre intensidade, cara, 25 até os 29 é o auge físico e técnico do jogador. Realmente, cara, não pode estar com 28 anos parecendo estar jogando como um veterano, não pode. E isso vai muito de se cuidar fora de campo, é o que faz depois do treino dentro da toca, porque você tem que ter seu treino particular, você tem que se cuidar, você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, porque senão não vai, cara. Então são dois caras que o torcedor gosta, eu acho que o Roger tá na dele, o Gabigol está na dele, mas a melhor forma de se responder é o que você falou, cara. É dentro de campo, fazendo o que ele sempre fez. Porque se ele não fizer o que ele fez em outros clubes, cara, infelizmente ele vai ser criticado, sim. E o Gabigol, ele... É inegável que ele não tá entregando aquilo que se espera dele, porque é um cara que, pela trajetória dele, por tudo que ele conquistou, por quem ele é, pelo que ele ganha, era pra ele não ter nem disputa aí por posição, era pra ele ser o cara, e ele foi esse cara por muito tempo. Até ele perder a posição, ele teve muitas chances, né? Ainda que tenha um número bom de gols na temporada. E hoje ele é reserva indiscutível de um Caio Jorge, que é um cara de 22 anos, mas que tem 3 gols nos últimos 3 jogos. Tem mais, Caio Jorge tem mais, né? 24 não? 22. Só 22. Faz 23 esse ano, se não me engano. Então, assim, é um cara muito jovem. E o Gabigol, o treinador já deixou claro várias vezes que ele não tá jogando por causa de questão de intensidade, do que entrega em campo. E o Caio Jorge tá jogando por causa disso. E aí eu vi 2 comentários interessantes que eu até separei aqui. Um foi do Bruno Galinari. Vamos lá. Que ele falou uma coisa que você falou. O trabalho do Roger hoje é falar e do Gabigol é jogar. Então, assim, não tem muito segredo. O Roger tá lá dando a opinião dele, o Gabigol... O Roger é pago pra isso, o Gabigol é pago pra ser titular do Cruzeiro, pra fazer gol, pra ser o cara do Cruzeiro. Ele foi contratado pra isso, a apresentação que ele teve aí. Então, assim, e o
E o Alexander Carlos da Silva falou o seguinte: é o que o Ferreirinha está fazendo. O Neto diz que ele não faria 10 gols no ano e o cara já fez 5 gols e tá jogando muito. Então, assim... Neto. Ele falou que calcinha que era? Primeiro ele falou que ia vestir de coringa, isso, e depois falou que ia ficar de tanguinha. Nossa. Ele usou a expressão tanguinha, eu não sei o que ele considera uma tanguinha. Mas... então, assim, o Gabigol ele tem o direito dele de responder, o cara ele pode fazer o que ele quiser, mas a partir do momento que ele não entregar em campo e responder só fora de campo, ele vai ser taxado como um cara que é da rede social, que é um influencer e que não é um jogador. Então, assim, o jeito dele sair por cima dessa história é ele entrar em campo, ele dar o sangue, ele fazer os gols dele, ele ajudar, ele ser um cara de grupo, e ele tem a oportunidade de fazer isso. Como vocês falaram, ele tem 28 anos, isso é muito novo. Você falou, Deleon, do auge físico do jogador, e hoje você pega os jogadores assim, do alto nível mesmo, eles estão ficando ainda melhores depois dos 30. Olha o Benzema, olha o Harry Kane, olha o Salah. Não, se você pegar o Cristiano Ronaldo, assim, com 28 anos até os 35, que ele... Então, o Cristiano, ele tem, se eu não me engano, ele tem mais gols após os 30 do que ele tinha antes dos 30. Exatamente. Então, assim, dá tempo, Gabigol. Sabe, a torcida do Cruzeiro confia em você em boa parte. Claro, você vai ouvir críticas, você vai ouvir em todo lugar, jogador é assim mesmo. Mas dá tempo de você reverter essa história e aí sim, quem sabe no final do ano, depois de você fizer 30, 35 gols no ano, você pega a publicação do Roger, reposta ela lá. Isso. Entendeu? Já que você ficou incomodado com isso, você responde em campo, que aí vai ser bonito. Porque se você só responder agora e continuar sendo reserva do jogador de 22 anos, com todo respeito ao excelente Caio Jorge, que eu gosto pra caramba, você não vai ter moral pra responder, infelizmente. Show de bola. Nós tivemos aqui uma mensagem do Luquinha, um superchat, ele falou assim: engraçado, Vitor Roque, jogador mais caro da história do brasileiro, não fez nada no Palmeiras. E o Gabigol com 7 gols na reserva que a mídia fala. KKKKKKKK. Mas isso aí, cara, é um preço que o Gabigol tem que pagar. E ele fez por onde? Ele quis ser o cara midiático, cara. O Gabigol, ele gosta Provocador. disso. Isso, cara, ele gosta disso. Protagonista. Era que nem na época do Edmundo, Romário, velho, só falava dos caras, velho. Pô, eu não posso estar ali no restaurante, sentar e fazer... Não pode, Edmundo, por quê? Você conquistou... Você é o animal. Você conquistou isso. Você é o animal. Você quis isso, cara. E outra coisa... E o gol Romário também, né? Não, eu resolvo, eu faço aí, peixe. Você vê alguém falando do Oscar? Na mídia? Não vê. Ganso. Low Porque profile. não tem graça, cara. Não dá like. Low profile. Não tem graça. Tipo assim, não dá like, não dá visualização. Não, e eu tenho um negócio que é o seguinte, ó, o Vitor Roque, primeiro que ele é um cara muito mais novo, apesar dele já valer muito dinheiro, mas ele é um cara jovem. Eu acho que o Vitor Roque não tem 20, acho que tem 20 anos. 2004. Então vai fazer 21 anos. 21 anos. Ou fez 21 anos. Chegou agora no Palmeiras e eu vi algumas pessoas falando que ele ainda não tá jogando muito bem, mas que ele tá ajudando ali, né? Um cara que entrega bastante. E é aquela coisa, eu tenho certeza absoluta que se a gente chegar em agosto, em setembro, e o Vitor Roque tiver com esse mesmo rendimento, ele vai ser criticado. Acho que ele é 2005, pode ler. Eles ainda estão tendo esse período de paciência, que eu entendo. E assim, uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que o Gabigol, ele tem desses 7 gols dele aí... 2005. 2005, então, 20 anos esse ano. Fez 20. Dos gols que ele tem aí são gols que saíram, em sua maioria, em um nível mais baixo. Por exemplo, o Campeonato Mineiro. Ele tem 3 gols com o Itabirito. Então, por exemplo, se você já pega os jogos que ele marcou gols, já cai de... Eu não falo em questão de pênalti, não. Eu falo de questão de número de jogos. Ele marcou gols em apenas 4 jogos com a camisa do Cruzeiro até aqui. Boa parte desses gols são contra adversários mais fracos. E aí eu tô falando que não vale gol contra adversário fraco? Não, vale também. Só que pra ele ser exaltado, ele tem que render contra times fortes, ele tem que decidir jogos, ele tem que fazer a diferença. O próprio Matheus Pereira, não é uma crítica de muitos aí que ele não rende contra times grandes, que ele some em algumas partidas importantes. O Gabigol vai ser isso aí ao quadrado. Então, eu acho que isso tem a ver também, que a gente pode valorizar sim os gols que o Gabigol fez, mas entender que o contexto ele não é aquilo que a gente espera. A gente espera mais.